Ele usa a seguinte frase: aqui são pessoas, não são robôs, não são animais. Tudo impacta, tudo que é falado impacta, até na saúde mental das pessoas. Bora lá, fiel! Sejam bem-vindos à Casa Nação Alvinegra. É hora de mais um vídeo aqui no canal Meu Coringão. No vídeo de hoje você vai ver aqui um pouquinho sobre a atuação do Coringão, que foi espetacular, deu um show, deu um baile. Também gostaria de saber aí das alterações do Antônio, o que vocês acharam. A homenagem do Cássio no final aí foi ovacionado, né? Ídolo aí, eterno do Corinthians, é o maior ídolo que o Corinthians tem, na minha opinião, tá bom? O que vocês acharam? E claro, o Wesley deitando e rolando no jogo, jogou muito bem, jogou muito mesmo, o moleque joga bem. É diferenciado, precisa dar uma sequência pra ele aí. E também teve aí um encontro aí do eterno ídolo aí do Coringão, né? Que agora tá no Fluminense, o Renato Augusto. Queria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam, tá? Deu uma declaração aí, se emocionou. É um ídolo máximo aí do Coringão. Em 2015 deitou e rolou, jogou muito ele ao lado do Jadson. Quem acompanhou lembra, sabe como é que foi. E eu queria que você colocasse as suas opiniões aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante pra gente. Gente, eu tava acompanhando aí as entrevistas pós-jogo, né? Dessa grande vitória do Corinthians sobre o Fluminense pra tentar entender o que aconteceu, né? O Corinthians visivelmente mudou a pegada, teve mudanças na escalação, mas será que foi só isso? Será que foi uma mudança de comportamento? Será que foi a pressão sobre o trabalho do Antônio Oliveira, na minha opinião ainda prematuro, mas que já estava acontecendo, mais internamente do que externamente, mas também existia aquele zum, né? A torcida descontente com os resultados. Eu acho que muito pesa também para alguns jogadores que já não performam há algum tempo, enfim. E o Antônio Oliveira concedeu uma entrevista coletiva bastante desconfortável, bem diferente daquelas, porque o Antônio desde que chegou é um cara muito educado, né? A gente percebia isso, ele agradecia por cada pergunta. Dessa vez eu senti ele um pouco fora do tom. Isso já começou antes do jogo, quando o meu amigo Vinícius Bueno, repórter da TV Globo, pergunta ao Antônio, uma pergunta absolutamente pertinente, jornalística, o fato mais importante da tarde, né, na Neoquímica Arena era a presença de Cássio no banco de reservas depois de 8 anos. Ele tinha ficado um período na reserva lá, o Cássio, o Walter acho que teve 15, 16 jogos assim de sequência, quando o Cássio reconhece, não estava na sua melhor fase, estava, enfim, com alguns problemas extra-campo inclusive, e ele não conseguiu performar. O Tite, que é o cara que trouxe ele para o Corinthians, colocou o Cássio na reserva, isso em 2016. Depois disso, inclusive em 2017, ele é fundamental na campanha do título brasileiro. E além de toda a sequência, né, que ele teve, como se fortalecendo ainda mais como um ídolo do Corinthians. É a primeira vez desde então que o Cássio vai para a reserva. E não é uma ausência por uma preservação, por uma suspensão, não. Estamos falando de uma escolha técnica. Ou será que foi uma escolha emocional? Foi o que pareceu, sabe? Me pareceu que o Antônio não queria fazer isso. Não queria fazer isso. A gente não tem informações intramuros sobre o que rolou nessa reunião, mas voltando à pergunta do Vini, que pergunta sobre o Cássio, o Antônio meio que direciona para ele, né, simbolizando toda a imprensa, generalizando um pouco também, foi meio fora de propósito, porque ele responde assim, eu acho que se você quiser me perguntar sobre o jogo, a gente pode falar sobre o jogo. Sendo que o Cássio era o principal destaque do jogo. E aí o Vini até insiste, ele fala, eu acho engraçado, né? Vocês que bateram agora estão com pena. Peraí. O repórter lá em questão, que nem é um homem de opinião, o Vini é apenas um repórter, ele nem tem espaços, assim como a gente tem aqui para comentar, né? E falar. Ele direcionou no Vinícius ali como se ele, ou como se toda a imprensa, batesse no Cássio e agora estivesse com pena. Primeiro, ninguém estava com pena e nem todo mundo bateu. Eu acho que, enfim, para demonstrar como o Antônio estava na defensiva. Ele já chegou sabendo que seria perguntado, provavelmente sabendo que seria perguntado, e aí ele já responde dessa forma meio áspera. Vai para depois do jogo, claro que ele dá uma relaxada pelo 3-0, é óbvio. Mesmo assim, não foi um Antônio tão simpaticão, tão cheio de sorrisos como a gente viu em outros momentos. Eu anotei aqui alguns trechos dessa entrevista coletiva que eu consigo destacar. Na primeira pergunta, foi o Marco Belo, que inclusive abriu a entrevista coletiva, ele já tá num olhar sério, meio sisudo, assim, enquanto o Belo vai fazendo a pergunta, e aí depois ele fala, obviamente, né, sobre a pressão que ele sofreu, que foram dias muito difíceis, que as pessoas não querem saber de processos, da reformulação, de jogadores que pouco se conhecem, do fato dele conhecer poucos jogadores, as pessoas querem saber se ganhou ou se perdeu. Eu concordo um pouco com isso,
Porque, assim, a gente sabe que o clube meio que resetou, gente. O Corinthians meio que deu um reset, assim, de 16 anos de renovação e transparência, com uma nova gestão, mandando embora um monte de jogadores. Foi praticamente uma reinicialização, assim, do que estava acontecendo no clube. E isso demora. E você não vai acertar sempre. Mas não quer dizer que a gente não possa apontar os erros aqui também, né? Como tenho feito sistematicamente. Esse jogador não serve, talvez seja melhor esse, o Antônio tá tendo escolhas equivocadas diante do elenco que ele tem à mão. Normal, a crítica faz parte, né? Não quer dizer que tá tudo certo ou que tá tudo errado. Mas eu entendo quando ele fala que, cara, se não ganhar, não tem jeito, ele vai ter que trocar o comando técnico. E era o que estava se encaminhando, porque o Corinthians já estava 4 jogos sem fazer um gol no Campeonato Brasileiro. E aí perde na Sul-Americana também, joga mal, se desorganiza, mas muito por conta das escolhas dele, que eu acho que ele reconsiderou. Mas também me parece, e aí voltando na escolha do Cássio, que não tenha sido uma escolha apenas técnica, né? Porque aí ele fala mais adiante na coletiva sobre o lado emocional, sobre saúde mental, sobre a necessidade de fazer isso e tal. Perguntaram se o Carlos Miguel ia ter sequência, ele falou que não pensou nisso ainda, mas que o time hoje esteve bem e impediu que o Carlos Miguel fosse tão exigido, né? E aí eu acho que é uma crítica também ao próprio trabalho, porque o Cássio estava falhando, mas a gente falava aqui, né? Mas também estava muito exposto, é verdade. E na primeira resposta ele fala muito sobre essa transformação, sobre esse processo, e aí ele usa a seguinte frase: aqui são pessoas, não são robôs, não são animais. Tudo impacta, tudo que é falado impacta, até na saúde mental das pessoas. Então chegou até o vestiário tudo que foi dito ao longo da semana. E pode ser, né? Eu não consigo acompanhar toda a imprensa e não vou falar em nome da imprensa, né? Eu mal respondo por aquilo que eu falo, né? Porque às vezes a gente não lembra, né? o que fala de tanto que a gente fala, né? De tanto que a gente produz. Mas provavelmente pode ter algum jornalista que tenha passado do ponto, que tenha exagerado na dose ao criticar o goleiro Cássio. E muitos torcedores também, né? É que se você for para a rede social, lá, infelizmente, e nós estamos aqui numa rede social, né? Eu não quero generalizar também, porque tem muita gente boa, tem muito debate em alto nível, tem muita gente bacana que troca ideia aqui, então não dá pra dizer, essa rede social não presta. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Tem muita gente que tá ali pra construir, pra promover o debate, gosta do conteúdo, quer interagir, tá tudo certo. Mas, infelizmente, tem muita gente, e muita gente mesmo, que se esconde atrás de um teclado para, enfim, proferir ofensas e detratar pessoas. E isso, quando chega, você não tem o filtro, né? Então, muitas vezes isso abala, não tem jeito. Mas o que foi o aspecto real da coisa? Foi o Cássio sendo aplaudido e ovacionado por Itaquera, pela Neoquímica Arena. Isso foi lindo demais. Porque ali me pareceu um reconhecimento do tipo assim, Cássio, por mais que, cara, a gente entenda que talvez o Carlos Miguel precise jogar, que você pode não estar bem nesse momento, que você pode não ser titular, mas aquele reconhecimento que a gente até imagina o seguinte, cara, um dia as pessoas vão entender o tamanho do Cássio no Corinthians, foi imediato, sabe? Foi do tipo assim, o Cássio tá na reserva hoje, mas, cara, a gente sabe quem ele é. E essa torcida mostrou pro Cássio que ela sabe quem o Cássio é. Que às vezes as turbulências fazem parte, não tem problema dele voltar na terça-feira, na quarta-feira contra o América de Natal, ou na próxima rodada do Brasileiro, ou se recuperar e daqui a pouco voltar a ser o titular e grande goleiro que é. Mas nesse momento era necessário fazer isso. O torcedor queria uma sequência também para um cara que está pedindo passagem. A gente sabe que o Cássio não vai ficar mais muitos anos no Corinthians ou no futebol. É uma transição que precisa ser feita. E ali foi um recado do tipo, Cássio, a gente tá contigo, cara. Tua história não vai ser apagada, você é ídolo máximo e tá tudo certo. E achei muito bonito. Ele se emociona, inclusive, saindo de campo, põe as mãos no rosto, assim. Ele agradece o aplauso. A galera canta, puta que pariu, Cássio, o melhor goleiro do Brasil. E, porra, o cara tá na reserva, né? Acho que foi legal ele aceitar essa condição. Eu acho que, eu até falei isso no vídeo anterior, né? Ele não tem que aceitar, é uma questão técnica, mas eu acho que ele tem um tamanho pra dizer, me deixa em casa então, relaciona o Donelli. Nem sei se o Donelli tá à disposição, ele tava
sem condições recentemente, mas enfim, relaciona outro goleiro aí, me deixa em casa aqui que eu vou dar uma descansada e tal. E ele foi lá, foi pro banco. Quando o Wesley faz o golaço, ele se levanta e aplaude. Foi bonito de ver isso, cara. Porque o Cássio é um líder. O Wesley sai de campo falando, pô, o Cássio é a nossa fortaleza. As pessoas não têm ideia do que o Cássio é importante aqui pros jovens e tal. Então esse papel, você precisa de um cara assim, também no vestiário. Se ele jogando ou não. Que é o caso do Paulinho. Ele jogando ou não. Ah, mas vai pagar um não sei quanto. Cara, às vezes é preciso. Às vezes é preciso você ter um cara que entenda o que é o clube, que mostre isso para alguns jogadores. O cara ganha o que ele ganha porque ele construiu isso. Ele fez história, ele construiu o clube ser o que o clube é. O Corinthians é um campeão do mundo por conta desses caras. Então esses caras, eles têm, não adianta, eles recebem também, por isso tá no contra-cheque dos caras. Vamos para a coletiva do Antônio aqui, que seguiu, e ele voltou a repetir aquela frase, né, que os mesmos que tiveram pena, né, são os mesmos que carregaram, né, que pesaram contra ele e tal, enfim. Aí ele também respondeu sobre o Wesley, né, a dificuldade de educar e gerir um menino com 19 anos. Daqui a pouco vai ter vídeo aqui no canal sobre o assédio europeu que começa a aumentar para cima dele. Natural. Aí ele falou da escolha do ataque, né? Porque ele opta pelo Pedro Henrique, machuca cedo, e troca pelo Gustavo Mosquito. E aí o Antônio disse que a avaliação dele ela é semanal, mas também dia a dia. Então que o Mosquito já tinha entregado para ele muitas coisas nos treinamentos, a ponto dele confiar nele. Mas como ele estava com uma fadiga no finalzinho, ele acabou retirando para botar o Mateuzinho. Que foi outra pergunta da coletiva. Normalmente o Fagner saía para entrar o Mateuzinho. De repente, os dois jogaram juntos. Ele disse que isso não é nenhuma novidade, aí voltou um pouco do mau humor, assim, né? Eu já fiz isso em outras vezes e tal, uma coisa meio mais sisuda, tal, do Antônio. Ele não estava tão simpático, assim, na coletiva. E aí, sobre o ataque, né? Ele falou, pô, as pessoas estão falando que a gente não faz gols. Realmente, não fizemos gols e tal, mas produzimos, segundo dados do próprio Antônio, mais de 60 vezes nos últimos 4 jogos. Ele falou, pô, se isso não é criar, ele falou, eu me preocuparia se a gente não estivesse criando, mas estamos criando, mas aí tem que melhorar a efetividade, né? Creio que ele deve saber disso. A questão do Breno Bidon. O Breno Bidon foi uma pergunta muito inteligente também, porque ele começou a ocupar a vaga do Maicon, de repente foi arquivado e de repente o Fausto Vera começou a receber chances. E aí o questionamento, né? Por que a escolha hoje do Bidon? O que aconteceu? O que o Fausto te entrega e o que o Bidon te entrega? E o Bidon fez um jogo maravilhoso. Então, mas ele meio que escapou, né? Saiu pela tangente, falando que ele escalou o Bidon hoje por conta de adversário, por conta de estratégia, que ele pensa jogo a jogo, que são taticamente jogadores muito inteligentes, citando o Fausto Vera também, mas que a escolha foi pelo Bidon no dia de hoje. Ok, estratégia do jogo, né, que foi aquela marcação alta para cima do Fluminense. Ele falou que só um louco poderia achar que iríamos pressionar daquela forma os 90 minutos. Felizmente, para o Corinthians, o resultado foi construído ainda no primeiro tempo, né? Você força, consegue o resultado, e aí, claro, natural que o Fluminense começasse a ter um pouco mais a bola no segundo tempo, e aí o Corinthians escapasse em contra-ataque, se até pudesse marcar mais gols. Fez um na bola parada, mas poderia ter feito mais gols. Enfim, essa foi a entrevista do Antônio, mais, né, tensionada, digamos assim. Depois, alguns jogadores falaram na zona mista ali. O Wesley, especialmente, disse que foi o goleiro, o gol mais bonito que ele já fez na carreira. E foi, né? Porra, nem na base ele tinha feito um gol tão bonito. E acho que é um gol da maturidade, né? O gol que aflora, desabrocha o Wesley como um jogador profissional e de mercado. Mas isso é assunto para outro vídeo. Para fechar, o Renato Augusto também passou ali a atender os colegas. Estava em casa, né? E foi muito legal o apoio que a Fiel deu pro Renato. Ele falou até que, pô, eu não tive um jogo de despedida, mas fico feliz, emociona, porque é sinal que eu construí uma história. O Renato não só construiu uma história, né? O Renato era um cara que simbolizava a mais pura técnica que pudesse estar em campo no Corinthians em toda a sua história. Não estou dizendo que ele era o maior, estou dizendo que ele representava essa parte do clube, porque o Corinthians ele é feito de várias facetas, né?
é um clube de engajamentos políticos, é um clube de resiliência, é um clube da democracia, é o clube da garra, mas é o clube da técnica também. O clube que teve Rivelino, Sócrates, entre Marcelinho Carioca, entre outros tantos craques da bola. E o Renato Augusto simboliza essa parte. Não que ele não tenha os demais, mas ele é o que mais lindo em termos de técnica já aconteceu na história do Corinthians. O campeonato de 2015 é um primor, é um desfile dele e do Jadson, mas especialmente pela característica do Renato, né? Um cara muito plástico de ver jogar. Maravilhoso, maravilhoso. E quando ele volta, infelizmente sofrendo com lesões, mas ainda assim dá gosto de ver jogar. Então foi bacana, assim, ele se emocionando e deu a deixa, assim, né? Pô, não tive um jogo de despedida, não consegui me despedir da torcida. E aí voltou pelo Fluminense lá, recebeu o carinho. E eu acho muito isso legal, E é isso aí, torcedor da Fiel. E aí, o que você achou da atuação do Corinthians aí contra o Fluminense? 3-0, jogão. Corinthians, na minha opinião, deitou e rolou. Marcação pra mim foi primordial. Conseguiu construir o resultado já nas primeiras minutos aí do jogo, né? Nos primeiros minutos do jogo. Isso deu uma tranquilidade. O que você achou também das alterações do Antônio, deixando o Cássio aí no banco, iniciando o jogo com o Carlos Miguel. Algumas alterações aí, Mosquito, colocando aí o Wesley como titular. O que vocês achou aí dessas alterações? Claro, a atuação do próprio Wesley, que deitou e rolou, fez 2 gols na partida, uma partida gigantesca como essa aí, grande, que precisava pro Corinthians dar tomar um fôlego, né, dar uma retomada aí. E a homenagem do Cássio, né, a torcida não abandonou o Cássio vai ser um eterno ídolo aí, ovacionado aí em muitos jogos, e nesse aqui, mesmo no banco, quando tava terminando o jogo aí, ele foi ovacionado, foi gritado o nome dele, um ídolo máximo aí, mais de 700 jogos pelo Corinthians, e não tem pra ninguém. O Cássio, ele tá numa fase assim, de repensar, alguns probleminhas psicológicos aí, mas eu acho que isso aí já vai passar e daqui a pouco, se Deus quiser, ele pode estar de volta. Tem algumas pessoas que falam que ele tá lento, mas na opinião, ele ainda tem um pouquinho de lenha pra queimar ainda, tá bom? Claro que vai chegar o momento dele ter a transição, mas isso aí a gente vai sentindo com o passar do tempo, tá bom? E também a homenagem aí do Renato Augusto, né? Renato Augusto se emocionou do reencontro aí com a Arena, ele não teve um jogo de despedida aí no Corinthians, né? Não teve aquele jogo aí de despedida pra ele ir embora e tal, e esse foi o primeiro reencontro dele na Arena, após ter saído, após ter fechado com o Fluminense. Eu achei muito bacana, ele falou algumas palavras bem show de bolas aí em relação ao Corinthians, se emocionou, muito legal, tá bom? Pra mim é um dos ídolos principais aí do Corinthians, jogou muita bola no Corinthians, ainda joga bem. O probleminha dele aí, infelizmente, foi algumas lesões que acabaram deixando ele um pouco mais no banco no último ano, mas como jogador técnico, ele é fora de série, beleza? E claro, né, gente, mais que um time de futebol, o Sport Clube Corinthians é um time que representa uma história de resistência, superação, paixão, conquistas inesquecíveis. Coloca aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje, os comentários aí do Chico Garcia, todos os créditos a ele. Você acha que o Corinthians está no caminho certo? Começou a reencontrar? O que você acha? Coloca aqui nos comentários, que é muito importante a sua opinião pra gente. E claro, vai Corinthians!